Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando hoje mais um vídeo, né? No material de hoje a gente vai trazer para vocês, né, um pouquinho da linguagem Java e aí eu vou aproveitar e vou trabalhar um pouquinho com a criação de uma API, né, com vocês aí, fazendo aí pelo menos duas requisições aí, né, que seria o que a gente chama de post-get, né, que seriam as requisições mais trabalhadas aí no dia a dia. E vou aproveitar e mostrar também como a gente fazer isso aí em cima do Spring Boot, né, que é um framework hoje extremamente conhecido e utilizado no mercado de trabalho para a gente poder fazer esse tipo de tarefa, tá? Então a ideia é justamente apresentar esse material aí para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos começar primeiro dando uma introdução rápida, né? Então, assim, parte do princípio, né? Que quem está assistindo esse vídeo, ele já conheça que hoje a gente tem duas frentes, né, de trabalho, dois mundos de desenvolvimento, né? Tem o pessoal do front-end, que trabalha ali em toda a parte estrutural de interfaces, manipulação de dados, aquilo que o usuário vai visualizar, né? E aí a gente tem o back-end, que é basicamente quem vai trabalhar com a manipulação de dados, preparação, construção de dados para que esses dados cheguem posteriormente no front, né, no matéria. Então a gente tem esses dois mundos aí, né? E hoje, querendo ou não, quando a gente trabalha num ambiente de desenvolvimento, é muito comum hoje nós termos equipes de desenvolvimento diferentes, né? Então eu tenho lá uma equipe de desenvolvimento que cuida só da parte visual, né? Só da chegada desses dados e aí colocar esses dados na tela, numa interface, em alguma tecnologia, seja ela qual for. E aí eu tenho uma outra equipe de desenvolvimento que trabalha com a parte do back-end, que é quem vai consumir esses dados de uma base, né, uma base de dados, e aí trazer esses dados para que futuramente ele possa ser colocado pelo pessoal do front-end em alguma das interfaces. E aí o que acontece? Esse meio de campo, né, a gente tem aí alguns conceitos de trabalho e dentre eles hoje a gente tem a parte da API, né? Então tudo isso acontece hoje através dessa transição. Então é muito comum, né, o pessoal do front consumir a API para poder buscar esses dados e o pessoal do back construir essas APIs para poder fornecer esses dados, digamos assim, tá? E aí no exercício de hoje a gente vai ensinar um pouquinho, né, como criar esses dados, né, como fazer aí uma primeira API, né, para poder fazer essa brincadeira como se fosse um back-end, tá? E aí a gente vai usar o Java para poder fazer isso e vamos usar o Spring, né, o Spring Boot, que é uma das ferramentas mais utilizadas hoje dentro do ambiente de desenvolvimento para quem trabalha com Java, tá? Então até deixei aberto aqui o site, tá, do Spring. Então para quem não conhece, né, pode entrar aqui no site spring.io, tá? O Spring ele é uma ferramenta, né, que a gente tem um framework que facilita o nosso desenvolvimento para uma série de coisas, tá? Dentre essas coisas, a criação de uma API, tá? Então seria muito complicado a gente criar assim, toda uma regra de negócio de uma API fazendo código na mão. Né? Em nenhuma linguagem praticamente a gente faz isso. Né? Então, se vocês forem trabalhar com JavaScript, possivelmente vocês utilizem um Node, utilizem aí alguma dependência do Node para poder trabalhar com a parte de criação de API, se você for trabalhar com PHP, se você for trabalhar com .NET. Então, assim, praticamente todas as linguagens de programação para back-end, a gente sempre precisa de algum auxílio para poder criar essa API, tá? E aqui no caso do Java, o Spring é o mais utilizado, tá? Então, a gente tem aqui o site do Spring, tá? Então, fica aí como uma referência para quem não conhece, depois dar uma olhadinha, entender um pouquinho mais sobre esse framework, tá bom? E, no nosso caso aqui, a gente vai trabalhar aqui em cima do Java, né? E vamos utilizar, obviamente, o Spring para nos auxiliar nessa tarefa, tá ok?
Bom, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa é o seguinte, a gente precisa fazer uma integração, né, entre o Java e o Spring, e aí a gente tem duas formas da gente fazer isso. A gente pode entrar no site do Spring e a gente criar um pacote, né, criar um pacote de trabalho do nosso projeto, tá? Então você vai lá no site do Spring, coloca todas as informações e aí você faz um download de um arquivo e esse arquivo você importa aqui dentro do seu ambiente de desenvolvimento, tá? Ou você pode instalar, e eu prefiro, né, na verdade, dessa forma, você pode instalar uma ferramenta no próprio Eclipse que já vai ajudar você na construção desse pacote de projeto, né, para você tá usando o Spring, tá? Então, eu já tenho instalado aqui, né, dentro da minha ideia de desenvolvimento, mas para quem não tem, né, precisa vir aqui no menu Help e você vai vir aqui no Eclipse Marketplace, tá bom? Lembrando que vocês podem usar qualquer ideia de desenvolvimento, tá? Eu estou usando aqui o Eclipse, mas independente de onde você fizer, dá para você instalar, né, essa dependência aqui, tá? Então eu vou instalar aqui, ó, vou entrar no Eclipse Marketplace, que é onde a gente instala, né, os complementos aqui da nossa IDE. Aqui ele faz uma busca, né, de tudo que existe, então vocês observam aí que tem muita ferramenta aqui. E aí eu vou pesquisar aqui pelo Spring, tá? Vou mandar ele aqui buscar. Ó, o que acontece? Existe uma ferramenta chamada de Spring Tools, tá? No nosso caso aqui o Spring Tools 4, né? Tem aqui o 3, mas o 4 é a versão mais atual. Essa ferramenta aqui, ó, ela vai auxiliar vocês na criação de um projeto usando o framework do Spring, tá? Então eu particularmente recomendo porque ela facilita bastante na criação do projeto e aí evita que vocês tenham que ficar fazendo coisa fora da IDE e trazendo aqui para dentro, né? Eu particularmente gosto de trabalhar muito dentro ali do ambiente de trabalho e sem precisar ficar saindo muito, né? Aí evita de você ter que ir no site, criar o projeto, fazer o download, abrir na ferramenta, aí às vezes falta alguma dependência, aí você vai e pega. Então esse gerenciador aqui ele vai te auxiliar bastante, tá? No meu caso já está instalado, até para poder, porque às vezes pode demorar um pouquinho a instalação, então eu já deixei instalado para facilitar a vida aqui na explicação do vídeo, tá bom? Mas aí vale a pena vocês instalarem, então instala, pode demorar uns 10 minutinhos na instalação, tá? É muito comum na hora que você está fazendo a instalação, ele vai aparecer aqui no cantinho inferior aqui da tela, uma barrinha de progresso, né, mostrando ali todas as instalações, então tem que aguardar, tá? Então você coloca para instalar e deixa. Deve demorar aí de 5 a 10 minutos, né? E assim que ele terminar, ele vai pedir para reiniciar a sua IDE, no caso aqui o Eclipse. Aí você restarta o Eclipse e provavelmente já vai estar tudo configurado bonitinho, tá? Então o primeiro passo é instalar esse cara aqui. Uma vez que você tem instalado, né, o Spring Tools aqui, aí a gente precisa criar um projeto, tá? Eu vou criar aqui um projeto, então vou vir aqui no menu File, tá? New. E aí o que acontece? Ao invés de nós criarmos um projeto normal, né, um Java Project, o que eu recomendo que vocês façam? Vocês vão vir aqui na opção Outros, tá? Porque a gente vai criar um projeto, não é um projeto tradicional, é um projeto que o Spring vai fazer as configurações para a gente. Então não adianta você criar um projeto ali na parte tradicional, porque aí não vai pegar as dependências do Spring. Aqui vocês têm uma opção aqui embaixo, tá? Que é o Spring Boot. Então eu vou abrir aqui essa pastinha do Spring. E tem aqui o Spring Starter Project. Então a gente vai criar um projeto com base no Spring, tá? Então a gente clica aqui nesse cara, Next, tá? E aí ele já aparece as configurações, né? As informações que a gente precisa estar colocando nesse projeto. Fazendo uma ressalva que quem optar por não instalar, né,
o Spring Tools e quiser entrar no próprio site do Spring Boot para poder criar o seu projeto, pode, tá? E aí quando você entrar lá no site, na parte da criação do projeto, as mesmas informações que estão aqui praticamente vão aparecer para vocês lá, tá? A diferença é que lá ele vai gerar um download e depois você vai ter que pegar esse download e você vai ter que importar aqui para dentro da sua IDE, tá? Então, no nosso caso, a gente já está fazendo dentro da IDE, então é muito mais prático, tá? Bom, aqui em cima eu sugiro que vocês não mexam, porque é da onde ele vai fazer o download, tá? Inclusive, até se você pegar esse link aqui, né, e você jogar ele aqui na URL, até para mostrar para vocês, ó. Vocês vão cair na página onde você faz a configuração do seu projeto, tá vendo? Que é a parte do Spring Initialize, tá? Então, é aqui que a gente faz essa configuração. Essas mesmas informações são as informações que a gente tem aqui, tá? Então, só dando essa referência aí para vocês. Aqui eu vou dar um nome para o meu projeto. Eu vou imaginar que eu estou criando um projeto aqui de uma API de produtos, tá? Então, eu vou chamar aqui de produtos. Mas aí vocês podem dar o nome que vocês quiserem, tá? Aqui é o tipo de projeto, tá? Recomendo vocês alterarem para o Maven, tá? O Maven é um gerenciador de projeto que nos ajuda na parte do build, na parte, né, de gerenciamento das dependências. Então, eu recomendo que vocês utilizem o Maven e não utilizem o padrão aqui, tá? O Maven é o nosso gerenciador atual aí, né, tá? Para o projeto. O package, recomenda-se deixar o jar, tá? Que é o formato, né, que vai ser gerado aí esse projeto. A versão do Java, o que acontece? Eu vou usar a versão 11, tá? Mas se de repente alguém estiver utilizando aí uma versão mais atual, pode estar utilizando também, não tem problema nenhum, aí vai depender do que vocês têm instalado aí nas máquinas de vocês. Linguagem de desenvolvimento, o Java, mas o Spring funciona para o Kotlin, para o Grove também, tá? No nosso caso aqui a gente está trabalhando com Java, então a gente deixa aqui com Java. Aqui no grupo, tá? É comum, né, nos projetos Java, para quem já conhece, a gente criar como é que se diz? A gente cria um projeto sempre com o domínio, né? O domínio ali do seu projeto de trás para frente, né? Então eu vou criar aqui um br.com. Eu vou chamar aqui de projeto API, tá? Eles poderiam ter qualquer outro nome, tá bom? O nome do meu artefato vai ser produtos, tá? Vou criar uma APIzinha de produtos. Versão aqui eu não vou mexer. Description aqui vou colocar aqui uma observação, projeto de exemplo de API, tá? O pacote de trabalho, tá? Eu vou usar o mesmo nome que eu coloquei aqui, ó, tá? Para o meu pacote. Só que aí eu vou colocar aqui um produtos, tá bom? Eu vou criar aqui o meu pacote de trabalho com a referência de produtos, porque eu vou fazer uma API de produtos, tá bom? Avança. Aqui nessa segunda tela, a gente precisa selecionar algumas ferramentas de trabalho, algumas dependências que a gente vai estar utilizando. Eu recomendo vocês pegarem um pacote chamado de Spring Web, que é para a gente poder ter as ferramentas web aqui para a gente estar trabalhando, tá? Percebe que quando você marca aqui, ele já coloca aqui, né, a sua dependência. E eu recomendo também vocês utilizarem uma dependência chamada de DevTools, tá? É esse cara aqui, ó, Spring Boot DevTools, tá? O que vem a ser esse cara aqui? É para poder facilitar quando a gente estiver programando, né, as alterações que a gente fizer na nossa classe, automaticamente ele já dá um build, né, ele já dá um reload ali no projeto sem precisar que a gente fique compilando toda hora. Tá? Então, isso daqui também é uma ferramenta bacana aí, tá? Então, esses dois aqui já são suficientes para nós. Aí é só pode dar um avançado, aqui só tem as informações aqui que ele vai baixar,
e aí você dá um finish, e aí aguarda um pouquinho. Percebam que aqui na barra inferior, ele está fazendo uma série de downloads, né? Então ele está preparando o nosso projeto e ele faz alguns downloads das dependências, tá bom? Aqui, ó, ele já fez, ó, se vocês perceberem, tá aqui, ó, ele criou um projetinho chamado Produtos, tá? Que eu pedi para ele estar criando, tá? Aqui dentro tem aqui o nosso pacote de trabalho chamado br.com.projetoapi.produtos, tá? E aí aqui dentro ele já cria para a gente uma primeira classe, né? Que é o nome do meu projeto, produtos.application.java. E ele já traz aqui algumas configurações iniciais, tá bom? Aqui, o que acontece? Ele já traz o main, né? Então, quando eu der o build aqui no projeto, né? Quando eu pedir para ele compilar aqui e rodar o meu projeto, ele já vai passar pelo main e ele já vai fazer o start aqui das informações aqui da minha API, tá? Teoricamente, pessoal, aqui dentro desse arquivo a gente meio que não mexe por enquanto, tá? Então não tem nenhuma informação aqui para a gente estar criando. E aqui ele criou outras coisinhas do nosso projeto, né? Tem aqui os resources, vale a pena comentar que esse Application Properties aqui pode ser que vocês precisem mudar alguma coisa, inclusive talvez no meu eu tenha que mudar, eu vou verificar aqui depois, tá? Aí tem aqui a parte de teste, tem as bibliotecas aqui do Java, do Maven, enfim, tá? Tem aqui a configuraçãozinha do projeto. Isso aqui nada nós criamos. O próprio Spring criou e aqui dentro já tem tudo que ele precisa para estar funcionando, tá bom? Vale a pena fazer uma referência do arquivo POU, né, que a gente tem aqui, que é onde ficam as informações de todas as dependências que esse projeto tem, tá? Sugiro que, por enquanto, vocês não mexam aqui, mas conforme a gente for adicionando, né, de repente, novas funcionalidades, é muito provável que dentro desse arquivo esteja criando referências dos pacotes, das novas dependências aí que o Spring precisa, tá? Mas, por enquanto, no nosso caso, a gente não vai precisar muito mexer aqui dentro. Mas perceba que já tem aqui ó, o nome do nosso projeto, a versão, o nome, né, que a gente deu. Então, algumas dessas informações já estão aqui. E aqui algumas dependências que o Spring já setou aqui como principal aqui que a gente precisa. Tá legal? Mas por enquanto a gente não vai precisar mexer aqui dentro, né? Ainda não é o nosso foco. Bom, o que acontece, pessoal? O nosso projeto está aqui, tá? Agora, o que a gente precisa? A gente precisa começar criando as nossas rotas da nossa API, tá? Para quem já conhece um pouquinho, né, de API, ou já programou isso em outra linguagem, sabe que a gente precisa criar as nossas rotas, né, que são as requisições que vão acontecer dentro aqui da API. Para quem não sabe, para quem obviamente está tentando entender isso daí agora, é assim, quando a gente tem uma API, utiliza-se o protocolo HTTP para poder fazer as requisições. E aí o protocolo HTTP ele tem alguns métodos, né, de manipulação, que a gente tem o GET, o POST, o DELETE, o PUT, e entre outros, tá? Então vale a pena a gente entender sobre esses conceitos, até para a gente conseguir criar a nossa API. Mas no vídeo de hoje eu não vou focar muito nessa explicação, né? Depois a gente pode até montar um outro vídeo aí para vocês, só para poder falar um pouquinho sobre esses conceitos de API, esses métodos de acesso e tudo mais, tá bom? Até para o vídeo não ficar tão longo aí na hora de vocês assistirem. Bom, o que acontece, pessoal? É uma boa prática, tá? Que quando a gente vai fazer aqui a API no Java, aqui ele já tem um pacote, tá? Que é o pacote principal, que é onde ele starta o projeto, mas eu vou criar mais um pacote. Então eu vou vir aqui com o botão direito, vou criar um packaging, e aí eu vou utilizar a mesma estrutura do meu projeto, né? Que é o br.com.projetoAPI, né? Que eu coloquei. Ponto. Assim, teoricamente eu poderia estar colocando qualquer outra nomenclatura, mas existe um padrão de desenvolvimento, né,
e eu vou utilizar esse padrão que é o padrão MVC, né, que é a parte que é onde a gente tem a model, que é onde ficam as classes do meu projeto, e a controller, que é onde ficam as regras de negócio ali da minha aplicação, tá? Então eu vou chamar esse pacote, né, vou dar o nome para ele de controller, tá? Para quem não conhece, vale a pena depois dar uma pesquisadinha o que é o padrão de projeto MVC, até para vocês entenderem direitinho também como que funciona essa modelagem de dados, né, de projeto que a gente tem aqui, tá? Então eu vou chamar ele de controller aqui. Vou criar aqui o meu pacote. Legal. Dentro desse pacote, eu já vou criar uma classe. Eu já vou vir aqui e vou criar uma classe que eu vou chamar ela de, como é uma API de produtos, então eu vou chamar ela de produtos controller, tá? Por que controller? Porque é o nome do meu pacote. Até para ficar uma organização, tá? Mas, volto a dizer, a gente não precisaria ter essa nomenclatura controller, mas é que eu gosto também de utilizar esse padrão MVC também para poder dividir as camadas do meu projeto, tá? Legal. Então já tenho aqui o meu pacote aqui da minha controller. E aí o que vai acontecer aqui dentro, né, desse pacote aqui, que basicamente a gente vai estar trabalhando mais aqui em cima dele. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, tá? Como essa classe ela vai ser responsável por receber as minhas requisições, então eu tenho que fazer duas assinaturas aqui nessa classe, tá? Essas assinaturas eu tenho que colocar aqui um arroba e eu vou dizer que o meu padrão de desenvolvimento é um REST controller. Percebam o seguinte, que essa palavrinha controller eu criei aqui, né? Óbvio, faz parte da minha organização, mas por ser um padrão de projeto, então vocês percebam que o próprio Spring trabalha com essa nomenclatura de controller, model, né? E entre outras coisinhas. Então é legal a gente ficar dentro desse padrão, até para ficar fácil da gente conseguir estruturar o nosso projeto. Então eu vou dizer que o meu projeto ele obedece um padrão REST, tá? Depois esse padrão REST é um padrão para desenvolvimento de API, tá bom? Depois se a gente fizer um vídeo aí novo para vocês, a gente pode abordar um pouquinho dessas nomenclaturas aí até para ajudá-los. E eu vou colocar mais uma assinatura aqui, que vai ser uma assinatura chamada request, tá? Request map, tá? O que acontece? Esse request map, ele é a minha referência da minha rota, tá? O que a gente costuma chamar de endpoint, tá? Então, quando a gente faz uma requisição para uma API, a gente sempre tem um endpoint específico, tá? E é aqui que eu coloco e que eu crio, né, o meu endpoint aqui para a minha API ser solicitada. Então, eu vou dizer que a minha API ela vai responder pela palavra produtos. Até porque eu estou fazendo uma API de produtos. Então, vamos imaginar que eu estou aqui na minha empresa, estou fazendo um sistema onde eu preciso trazer produtos do meu banco de dados, fazer um cadastro de produtos. Então, eu vou fazer uma API chamada de produtos. Se amanhã depois eu for fazer uma API, por exemplo, que manipula dados de clientes, então vamos imaginar uma pessoa que vai entrar no meu site, vai se cadastrar, vai ter um login, vai ter uma autenticação, provavelmente eu vou ter um endpoint chamado clientes. Vou ter lá um cadastro de, não sei, vou criar uma parte de, vai ter um e-commerce, então eu preciso manipular pedidos, então eu vou ter um endpoint pedidos, tá? Então esse request map é o meu endpoint que eu estou criando aqui, tá? Que é a minha rota das minhas APIs, tá? Depois vocês vão entender na hora que a gente fizer ali a requisição. Então a primeira coisa é a gente fazer essa assinatura, tá? Depois, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar dois métodos, tá? Vou criar aqui um public
Eu vou criar um método que é para eu poder listar os dados de produtos, tá? Então eu vou chamá-lo de getListProdutos, tá? Eu vou criar esse método aqui. O que acontece? Esse método ele vai retornar para mim uma lista de produtos, tá? Nesse vídeo eu não vou interagir ainda com o banco de dados, tá? Então eu vou fazer aqui somente a chegada dos dados e a solicitação. E de repente num outro vídeo a gente pega esse mesmo projetinho e a gente interage com o banco, até para vocês verem isso daqui funcionando de uma maneira um pouquinho mais profissional, tá? Só que aí o que acontece? Uma coisa que é muito importante, né, que vocês precisam saber, é que toda vez que a gente trabalha com API, existe um formato de dados que a gente utiliza, tá? Para a gente poder devolver ou receber esses dados na API. E esse formato de dados é o JSON, tá? O JSON ele é hoje um formato de trabalho meio que universal, né? Então, para tudo quanto é projeto, independente da linguagem, independente do propósito, utiliza-se o JSON como forma de você enviar ou receber dados, tá? E aí, esse método aqui, ele vai ter que retornar um JSON de produtos. Só que eu não tenho aqui por padrão, né, aqui no meu Eclipse, no desenvolvimento aqui Java, eu não tenho uma classe que manipula um JSON, tá? Então eu não posso aqui instanciar uma classe e já brincar com ela. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que baixar um arquivo jar, né, uma classe, para eu poder ter acesso às informações, aos métodos para criar um JSON, tá? Eu já baixei, né, isso aqui a gente pega na internet mesmo, mas eu baixei já essa classe, tá? Que é esse cara aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. É esse camarada aqui, ó. É o JSON Simple. Aí eu baixei ele na versão 1.1.1, que é a versão mais atual que a gente tem, tá? Esse aqui vocês encontram no site, é só vocês entrarem no Google e digitar lá, né, download JSON Java, já vai cair aqui no site e você faz o download dele. O que eu vou fazer com esse cara aqui? Eu vou copiar ele e eu vou colocar ele junto com o meu projeto. Então eu vou entrar aqui no meu workspace. Eu particularmente gosto de deixar essas bibliotecas externas dentro da minha pastinha do projeto. Então eu vou entrar aqui na pastinha produtos, tá? Eu vou criar uma pasta chamada de external jars, tá? Deixa eu colocar um underline aqui para não ficar external jars. É uma pastinha que eu estou criando aqui para minha organização, tá? Não tem essa necessidade, mas eu particularmente gosto de deixar, né, os meus arquivos externos, né, que não tem aqui dentro do Java, eu gosto de deixar dentro da pastinha do projeto, porque aí para onde eu levar esse projeto, eu levo também esses arquivos, e aí eu não tenho problema de repente esquecer e ter que baixar eles de novo, tá? Então eu coloquei ele aqui dentro do projeto. E aí o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer uma configuração para eu poder incluir, né, esse arquivo dentro do meu projeto. Então eu vou vir aqui, ó, no projeto, propriedades, e aí eu vou vir aqui, ó, no Java Build Path, tá? Aqui no Java Build Path é onde a gente acrescenta esses arquivos, tá? Então vocês vão clicar aqui em Libraries, né, que são as bibliotecas, e aí vocês vêm aqui no Class Path. E aí eu vou adicionar um arquivo externo. Então, eu vou lá no meu projeto, Eclipse, Produtos, External Jars, e aí eu vou selecionar o meu arquivo para vincular ele no meu projeto, tá? Esse arquivinho aqui agora, vou dar um aplicar e fechar. Agora ele já faz parte
do meu projeto aqui. Então, eu vou dizer que esse método, ele vai devolver para mim um JSON Object. Cuidado, pessoal, na hora que vocês forem vincular o JSON Object, para vocês não confundirem com outras classes aqui, ó, tá? Porque a gente tem classes que, por coincidência, tem aqui o mesmo nome, mas que provavelmente tem papéis ou funcionalidades diferentes. Então, eu vou pegar esse primeiro aqui, ó, que é o JSON Object org.json.simple, que é o nome da minha biblioteca que eu baixei. Então, vou dar 2 cliques aqui, tá? Ele já fez um import aqui, ó, do meu arquivo, tá? Então, esse método aqui, ele vai devolver uma lista de produtos no formato JSON, tá bom? Ele está dando um errinho aqui porque ele precisa de um return. Depois eu vou finalizar esse cara aqui com um return para a gente, tá? Beleza. Eu vou colocar um comentário aqui, ó, tá? E vou deixar assim especificado, né? Então, para que serve esse método? Retorna uma lista de produtos, tá? Esse cara aqui, ele vai ser, até vou colocar um parênteses, ele vai ser o método, vou colocar em português, né? O método get, tá? Aqui da minha API. Então, é só para ficar fácil para vocês entenderem, tá? E aí, o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Em cima do método, eu vou ter que fazer uma assinatura. Então, eu vou dar um get map, tá? Esse get map é para ele poder fazer o sincronismo com o request mapping que a gente fez aqui, tá? Se eu não colocar esse get map, quando a minha API estiver funcionando, ele não vai conseguir encaminhar a requisição aqui para esse método aqui dentro, tá bom? Então, é importante a gente fazer essa assinatura. Bom, beleza. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Assim, eu vou fazer algo muito simples, tá? Que nem eu falei para vocês, eu não vou ainda interagir com o banco, né? Tentar pegar dados do banco, porque senão realmente o vídeo ele vai ficar muito longo, né? Depois eu gravo um segundo vídeo e a gente dá continuidade nesse mesmo projeto. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar vou fazer uma referência, né, ó, ao JSON Object. Vou criar um objetinho aqui, vou chamar ele de dados produto igual a new JSON Object, tá? E basicamente eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou criar um JSON, né? Então vou colocar assim, dados produto. Para eu acrescentar, né? Para eu criar um JSON, eu utilizo o método put da minha biblioteca JSON Object, tá? E aí aqui dentro o que a gente faz? O JSON, pessoal, ele é composto por uma chave e um valor, tá? Então todo JSON, ele sempre vai ter algo parecido com isso daqui, ó. Então vou fazer uma observação aqui, ó. Quando a gente cria aqui um JSON, ele é sempre nesse formato aqui. Ele tem uma chave, por exemplo, imagina que eu vou ter o nome do produto. Nome, e ele vai ter o valor. Então vamos supor que o meu produto são produtos de informática. Teclado. Tá? Aí vamos supor aqui que... Isso daqui é só um exemplo, tá? Só para vocês entenderem. E aí eu vou ter aqui também, vamos supor, eu tenho a quantidade. Quantidade que eu tenho desse produto aqui no estoque. Vamos supor que eu tenho 50 unidades. Vírgula. O valor unitário. Um exemplo. Vamos supor que seja aqui, 90, entre aspas, né? R$90,30. Um exemplo,
tá? Então, o que que acontece? Isso daqui é um JSON, tá? Onde eu tenho chave, que é o meu atributo, e o valor que vai ser colocado dentro desse atributo. É como se fosse um banquinho de dados, onde a gente tem campos e os dados que vão ser guardados dentro dos campos, tá? Então, só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Exatamente isso daqui é o que a gente vai criar aqui no nosso JSON, tá? Então, eu vou apagar esse cara aqui, foi só um exemplo, né? E aí eu vou criar ele aqui, ó. Então, eu vou criar uma chave chamada nome, e eu vou criar um valor. Vamos supor que eu vou ter o teclado, igual que a gente fez ali, né? E aí eu vou criando mais algumas chaves aqui, ó. Então eu vou ter o nome, eu vou ter, vamos supor, vai a descrição. É importante que a gente não coloque acento, tá? Senão isso também pode dar problema em algum momento. Então vamos supor teclado, vamos supor, vai, teclado preto RGB. Um exemplo, né? Só para a gente poder ter aqui como teste. Dados produto.put, que é para eu adicionar mais uma chave. Vamos supor quantidade. Quantidade que eu tenho em estoque. Aí vamos imaginar que eu tenho 50 unidades. Tá? E vou criar mais uma chave aqui, ó, dados produto.put. Aí eu tenho aqui o valor unitário. Tá? E aqui vou colocar lá um valor para a gente. Vamos supor 90.30. Pronto. Tá aqui. Então, o que acontece? Essa linha, né, cria uma referência, né, para um objeto do tipo JSON, que é o que a gente está precisando. Aqui, o que eu estou fazendo? Cria um JSON, né, para um produto, tá? Então, eu estou colocando na mão, mas futuramente isso daqui viria de um banco de dados, tá? Então, a gente faria integração com o banco, e aí o que o banco retornasse, a gente montaria esse JSON, né? E aqui eu vou dar um return, dados produto. Perfeito. Então, pessoal, ó, isso daqui que a gente fez já é um endpoint, né? Isso aqui que é um endpoint, né? Que a gente fala. Então, eu criei um endpoint produtos e eu estou fazendo um get, né? Usando aqui o método get, para eu poder trazer uma listagem de produtos aí, né? No futuro vai vir na hora que a gente interagir com o banco de dados, tá? E aí ele está me retornando um JSON com todos esses dados, tá bom? Isso daqui já é aí talvez o mínimo necessário para a gente poder ver se a gente já consegue rodar aí o nosso projetinho, tá? Eu salvei aqui, eu tinha esquecido de salvar, então salvei, né? E aí o que a gente pode fazer agora? A gente pode tentar compilar, né, aqui esse projeto e ver se esse JSON que a gente montou, ele já retorna através do protocolo HTTP, tá? Então como é que a gente faz isso, né? Vou rodar aqui o projeto. Como eu tenho um monte de projeto aqui, até para não correr o risco de rodar o projeto errado, então eu vou vir aqui com o botão direito no projeto, e aí vocês têm aqui um Run As, tá? Aqui vocês não vão usar o Java Application, vocês vão usar o Spring Boot App. Então vocês vão rodar por aqui, tá? Aí ele vai startar o Spring,
bonitinho, tá? Aparentemente não deu problema. Se a gente tivesse algum problema na hora de rodar o projeto, ele iria aparecer aqui embaixo. Parece que deu certo. Uma informação extremamente importante que vocês precisam saber, quando o Spring ele starta o projeto, aqui ó, ele starta numa porta. Geralmente ele já vem configurado para usar a porta 8080, tá? Mas a gente pode mudar essa porta, tá? Caso vocês, pode acontecer de às vezes no computador de vocês já ter uma aplicação, ter algum sistema instalado que ele já está usando a porta 8080, aí a gente pode mudar essa porta 8081, por exemplo, aqui para a gente poder testar o nosso projeto. Bom, rodei o meu projeto. Como que eu faço esse teste? O teste mais simples que vocês podem fazer, tá? Vocês vêm aqui no navegador e aí vocês digitam o seguinte: localhost, porque a gente está rodando o nosso projeto local, tá? Localhost, dois pontos, a porta 8080 barra o nome do nosso endpoint, que é produtos. Produtos. Vamos ver. Opa. Deu algum probleminha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, que parece que ele deu alguma coisa aqui. Não. Aqui tá certo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu coloquei o endpoint certo. Produtos. Localhost 8080. Produtos. Tá, ele por algum motivo ele não encontrou. Deixa eu ver se eu não esqueci de alguma assinatura, né? Porque se a gente não colocar aqui, ele não vai funcionar. Então, REST Controller, Request Mapping, que é o produtos, tá? Aqui o Get Mapping, que é para ele poder fazer a referência. Basicamente seria isso daqui. Aparentemente, aqui eu não mexi em nada, posso até fechar esse cara. Teoricamente seria isso aqui. Tá. Me parece que ele subiu na porta 8080, né? Porém, eu vou... Deixa eu ver aqui de novo. Tá. O servidor está no ar, né? Porque essa mensagem aqui é do próprio Spring, né? Deixa eu ver aqui. Produto, request mapping produtos, public class. Deixa eu tirar esse comentário aqui, apesar de não interferir. Deixa eu só ver se o nome aqui eu criei tudo bonitinho. Produtos. Ah, eu acho que eu criei errado, galera. Tem um errinho aqui, ó. Deixa eu voltar ao comentário agora que eu observei. O nome do meu pacote, eu criei ele sem a palavra produtos. E eu preciso que o nome do meu pacote, ele tenha a mesma referência, né, aqui na controller. Então eu cometi esse errinho aqui, ó. Então deixa eu dar um rename aqui, ó. Deixa eu refatorar ele e dar uma renomeada. Então aqui na verdade ele tem que ser produtos.controller, tá? Eu não tenho nenhum subpacote, beleza. Deixa eu ver se ele não vai interferir em absolutamente nada, não. Beleza. Percebam o seguinte, tá? Eu fiz uma mudança no meu projeto. Deixa eu ver como é que ficou aqui, ó. Produtos.controller. Agora parece que tá certinho. Percebam que eu fiz uma mudança aqui no meu projeto e o próprio Eclipse já recompilou. Eu não preciso subir o projeto de novo, ou seja, ele já está no ar. Essa é aquela referência do DevTools que a gente instalou lá. Agora vamos rodar aqui esse cara. Agora sim, pessoal, agora está perfeito, tá? Então perceba o seguinte, ó.
o mesmo JSON que eu montei aqui, ele trouxe aqui para a gente, tá? Ele apenas fez uma organização aqui diferente, tá? Mas isso aqui não altera em nada, né? Ele organizou aqui pelo tamanho, né, das chaves, mas está aqui, ó, já está funcionando a nossa API. Se eu trouxer um outro produto aqui, ó, vamos supor que agora é o mouse, né? Então, vou colocar aqui, ó, mouse preto. Salvei, ó, ele já recompilou o projeto. Se eu voltar aqui e atualizar, agora eu já tenho o meu produto que é o mouse, tá? Então tá aqui, ó, nossa API respondendo já pelo método GET, tá? Eu fiz o teste aqui pelo navegador, tá? Para poder mostrar para vocês. Pode ser que nas máquinas de vocês, né? Vocês testem pelo navegador e às vezes ele não vem assim bonitinho, colorido. É porque eu tenho uma extensão aqui do Chrome, que é o JSON Format, tá? Então ele já vem bonitão, assim, vem todo organizadinho, tá? Mas se quando vocês testarem ele vier tipo como se fosse um arquivinho texto, né? Mas vier todos os dados, tá certinho, tá? Eu sugiro que na hora que vocês forem fazer o teste, se não quiser testar pelo navegador, né? Porque o navegador só vai rodar GET, né? Aqui pra gente. Vocês podem usar esse software aqui, ó, que é o Postman. Tá? Eu já até deixei ele aberto aqui. O Postman, ele é um software de manipulação de dados de API, tá? Então eu já uso ele aqui com muita frequência, né, em testes, aulas, projetos que eu faço aqui. Então eu vou fazer uma requisição por ele, até para vocês verem, tá? Só que aí eu vou criar vou criar aqui uma collection aqui nova, só para não misturar com os meus outros projetos. Eu vou criar ele aqui, ó, testando, vou colocar assim, teste API tracinho produtos, tá? Só para não misturar com os meus outros projetos aqui, tá? Então eu criei aqui uma nova collection e aí eu vou criar uma request aqui, ó. Vou dar um add request nele, colocar aqui um nome bonitinho para ele, né? Lista de produtos. E aqui eu coloco a URL, tá? Vou pegar a mesma URL que a gente jogou aqui no navegador. Né? Vou colocar ela aqui. E aí eu faço a requisição. O legal de você usar o Postman é porque ele já abre bonitinho aqui, ó, as informações, né? Então ele já abre coloridinho também e tal. Então ajuda, né? Assim, para quem trabalha com desenvolvimento é muito comum usar o Postman para fazer teste de back-end ou até mesmo teste de front-end quando você vai consumir alguma API aí externa, né? Tá? Então tá aqui, tá? A minha requisição. Para a gente poder fechar, eu falei para vocês que eu ia fazer uma requisição GET e que faria também uma requisição de como se fosse um novo produto, né? Lógico, não vai cadastrar no banco, porque a gente ainda não tem um banco de dados, mas eu vou criar aqui, ó, recebe um novo produto para salvar no banco de dados, tá? Beleza. Para eu fazer uma solicitação, né, de recebimento de dados, porque o que acontece? O método GET do HTTP, ele pega um dado da minha API e joga para fora, que é o que a gente fez. Agora a gente tem que pegar um dado de fora e trazer para dentro. Então vamos supor que você tivesse um formulário lá no seu site, no seu celular, lá no aplicativo que você está montando, onde o cliente vai cadastrar um produto, né, ou vai se cadastrar, por exemplo, enfim, então você vai ter um formulário. Quando a pessoa clicar no botãozinho salvar, você vai pegar aqueles dados e você vai mandar para a API, e aí a API tem que receber esses dados, tá? Então eu vou criar um novo método, que eu vou chamar ele de set novo produto, tá? Esse método, ele não vai retornar nada. Então, eu vou criar ele como sendo um void, tá? Esse método também vai ter uma assinatura.
tá? Então ele vai ser o nosso post mapping, tá? Para quem não sabe, a palavra get significa pegar, então, ou seja, eu estou pegando da minha API e jogando os dados para fora, e post significa pegar dados de fora e trazer para dentro da minha API, tá? Depois eu faço aí um vídeo fazendo uma explicação mais detalhada para vocês, talvez sobre essas palavrinhas aí, get, post, entre outras aí, tá? Então eu vou receber isso via post, tá? Além de eu fazer essa assinatura, eu também preciso dizer o seguinte, quando a gente faz uma requisição, por exemplo aqui, né, ó, eu fiz a requisição aqui para listar, né, eu fiz um get que traz produtos. Ele me retorna um status 200, dizendo que a requisição foi bem sucedida, tá? Quando a gente faz um post, a gente não retorna um 200. Geralmente a gente retorna um 201, tá? 201 é um código, né, do padrão REST que diz para a gente que o dado chegou na API e que a API conseguiu processar esse dado, tá? Então eu vou fazer uma assinatura que é o response status, tá? E aqui nesse response status eu vou colocar aqui uma referência que é o http status.created, tá? Porque quando alguém vai inserir um produto, eu estou criando, né, esse produto aqui dentro da minha base de dados, né, se a gente tivesse. Então eu vou falar que ele foi criado, tá? Legal. O que a gente vai fazer aqui? Aqui, pessoal, a gente precisa agora fazer algumas pequenas alterações, tá? Quando a gente vai receber um post, provavelmente a requisição vai mandar um conjunto de dados. Então a gente precisa receber esse conjunto de dados. Esse conjunto de dados, geralmente, ele chega no que a gente chama de corpo da mensagem, né? A gente chama de body, é o body da requisição aqui, né? Então eu vou criar uma variável aqui chamada dados body, tá? Essa variável, ela vai ser do tipo JSON object, porque se eu devolvo um JSON quando alguém faz um get, eu também recebo um JSON quando alguém manda esses dados. Então eu também vou receber no padrão JSON object. E aqui eu preciso fazer uma assinatura, porque essa variável vai ser alimentada com o corpo da requisição. Então eu preciso colocar um cara aqui que é o @request buddy, tá? Eu colocando essa referência, o que o Spring vai fazer? O que vier no buddy da minha requisição, né, no corpo da minha requisição, ele vai encaminhar para essa variável chamada dados buddy. E aqui dentro eu vou poder fazer o que eu quiser com ela, tá? Como o objetivo agora não é interagir com o banco de dados, a gente vai fazer isso num próximo vídeo, então só para saber se esse dado chegou aqui, eu vou printar ele na tela, né? Vou dar um sysout aqui, e aí eu vou printar o dados buddy que a gente criou, tá? Só para a gente saber se o que eu mandar, ele vai chegar aqui. Se ele chegar, pessoal, ele vai printar aqui embaixo para mim aquilo que eu mandei, tá? Como que eu faço essa requisição? Agora, realmente tem que usar o Postman aqui ou uma outra ferramenta profissional, tá? Eu vou criar uma nova request. Essa request vai ser de novo produto, tá? O método da requisição não será um get, porque eu não quero pegar nada da minha API, eu quero mandar para a API. Então vai ser um post, tá? E aqui dentro eu vou colocar a minha URL, que é o localhost, deixa eu ver, já até tem aqui, ó, localhost 8080/produtos, tá? Só que tem um detalhe. Como eu vou fazer um post, eu tenho que encaminhar um dado novo.
Então a gente vai precisar escrever aqui um JSON aqui, né? Então vocês vêm aqui embaixo no Buddy, na abinha Buddy, habilita aqui a opção HAL, que é a gente que vai escrever, e aqui o formato de dados é um JSON. Então eu vou criar o meu JSON aqui. Então eu vou mandar lá, abre e fecha chaves, vou mandar um nome do produto, vou mandar um monitor, vírgula, vou mandar uma descrição, né? Vou colocar lá, né? Monitor wide de, sei, 27 polegadas. Exemplo, tá? Vou mandar aqui a cor. Vamos supor que isso aqui é um monitor branco. Branco, preto, né? A gente nem tem mais os monitores brancos. Não tenho quantidade de estoque, óbvio, né? Porque estou fazendo um cadastro. E eu vou mandar aqui o valor unitário. Nem sei quanto está custando hoje um monitor, mas eu vou jogar aqui um valor simbólico aqui de R$1.000, tá? Então tá aqui, ó. Esse cara aqui é o JSON que a nossa API vai receber através do método POST, tá? Para poder cadastrar isso num banco de dados. Claro que a gente ainda não tem o banco. Vou fazer a requisição. Vamos lá? Olha que bacana. Ele deu um status 201. Isso significa que a minha API recebeu esse dado e ela disse que foi criado, ó. Ó o create daqui, ó. Created, né? Então isso deu certo. Se realmente ele mostrou, ele printou aqui, ó. Cor preto, nome monitor, descrição monitor wide, valor unitário R$1.000. Então a minha API recebeu esses dados e ela fez o print aqui na tela, tá? Porque o objetivo agora ainda não é salvar isso no banco, tá bom? Mas já funcionou, tá bom? Então, pessoal, esse código, né, que a gente implementou aqui com vocês é fazendo duas requisições básicas da minha API, que é uma listagem, né, para eu poder trazer esses dados, né, ali da API para fora, e para eu receber a criação de um novo dado, tá? Ainda não está tão interativo, porque o ideal era a gente pegar esses dados e mandar para o banco, e aqui, ao invés de eu colocar os dados na mão, obviamente eu receber os dados de uma tabela do banco de dados. Mas isso a gente vai fazer depois num outro vídeo com vocês, até para que esse vídeo não fique tão longo, né, e fique tão maçante ali para vocês verem. Então tá aqui, ó, minha API, ó, ela encaminha e ela recebe. Ó, tá? Método get, deixa eu só dar um save aqui, ó, e dar um save aqui também, que é para ele mudar o íconezinho aqui para post. Então, ó, ele manda e ele recebe, tá? Então tá aqui a minha criação, né, de uma primeira API usando Java e usando o Spring para nos ajudar, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu queria apresentar para vocês aqui nesse vídeo, tá? Espero que ajude vocês aí nos projetos de vocês, tá? E depois a gente vai montar outro vídeo fazendo interação com o banco e de repente dando outras informações aí, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e é isso daí. Valeu, obrigado e até a próxima.